Muito bom dia de terça-feira aqui na Nova Zelândia. Estou hoje num ambiente bem diferente, então eu preciso falar um pouco mais baixo, porque eu estou na biblioteca. Não imaginei que a biblioteca estaria tão cheia em plena terça-feira, meio-dia. Não tem um lugar para eu conseguir sentar numa sala fechada. Como eu falei aqui anteriormente, você tem salas fechadas para reuniões e enfim, todas estão lotadas. Então a gente vai tentar fazer com que a gente consegue. Seja muito bem-vindo, eu sou Rosana Vaz, fisioterapeuta em saúde da mulher. E hoje a gente vai conversar como recuperar a sua barriga no pós-parto, tá? Então eu vou falar especificamente no pós-parto imediato. O que é o pós-parto imediato? É assim que o médico te libera, né, para fazer a atividade física. Se você vem de um parto natural, essa atividade física ela é liberada com 4 semanas ou 5 semanas. Aí vai depender se você teve laceração, como foi o seu parto vaginal, né? Então tem umas questões aí que precisam ser vistas, mas de forma geral, o pós-parto imediato para aquele parto natural é de 4 a 5 semanas. Se você passou por uma cesariana, né, por uma cirurgia, esse tempo ele é um pouco maior, porque você tem uma cicatriz aí para recuperar e leva de 45 a 60 dias. Aqui na Nova Zelândia, os médicos geralmente liberam com 45 dias de pós-parto, se foi uma cesariana, né? Na maioria dos casos de emergência, que é bem difícil ter cesariana eletiva, aquela que você marca. O sistema de saúde aqui é bem diferente, mas não vamos entrar nessa questão. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô com fone aqui. Só me dá um oi para saber se vocês estão me ouvindo bem. Então, você tendo cena de um caso ou de outro, fica aí atenta para o período, né, que o seu médico libera você para fazer a atividade física. O que acontece é que você passou aí 9 meses com o seu corpo bem diferente, né? O tamanho da sua barriga, o peso da sua barriga, o desconforto na respiração, né? Os desconfortos para sentar e levantar e se movimentar. Então, o seu corpo ele vai ter que se readaptar a um corpo sem um bebê, né? Porque você passou 9 meses aí gerando uma vida, gestando. Então você tem que estar atenta para esse corpo que agora não tem mais uma placenta, né? O seu útero ele vai voltar ao normal, ele vai voltar para a posição inicial dele, né? Antes de gestar, antes de você engravidar. Você tem que ficar atenta que esse corpo ele vai ter dificuldade, principalmente na questão da respiração, porque antes você respirava por 2, né? E agora você vai respirar apenas por você. Tem a questão também dos desconfortos, a musculatura, ela vai voltando ao normal à medida que você se movimenta, à medida que o tempo vai passando. Por isso que a recomendação é de 30 a 45 dias, a depender do tipo de parto que você teve. Mas, durante esse período, né, que você não pode fazer atividade física, que você não tem indicação de atividade física, você pode fazer outras coisas, como, por exemplo, você pode trabalhar a sua respiração e você já pode prestar mais atenção na sua postura. Então, no pós-parto imediato, o que você tem que observar, por exemplo, é se na hora de amamentar, os seus ombros não estão muito altos, então você tem que certificar que você tem uma almofada nas suas costas e que você apoie nessa almofada. Dessa forma, você evita a pressão nessa barriga que precisa ainda ser recuperada. Então, tem formas de você já começar a recuperar a sua barriga, a recuperar a aparência da sua barriga no pós-parto, sem necessariamente ficar lá contraindo a barriga nesse período que não é recomendado, de 30 a 45 dias. Então, observar a postura quando você amamenta, observar a postura quando você dá banho nesse pequeno ou nessa pequena, sempre evitar ficar jogando os ombros para frente, né? Se alinha com sua postura,
ombros para baixo e para trás. Você vai observar que quando o bebê chora, os seus ombros... Eu passei por isso que eu sei o que eu tô falando. Quando o neném chora, você vai observar que você vai prender a sua respiração e isso vai causar um impacto direto no seu assoalho pélvico e no aspecto dessa barriga. Então, se você passa o dia todo estressada com o choro do bebê, estressada porque não está dormindo, estressada porque o bebê tem cólica, isso tudo vai piorando o aspecto da sua barriga. Então, você tem que ter a consciência que nesses primeiros dias aí, nessas primeiras semanas, você vai precisar de um pouco mais de atenção no que você faz com o seu corpo. Eu sei que é difícil, não estou falando aqui que é fácil. Se fosse fácil, a gente não criaria um programa para recuperar a barriga, na verdade, com um especialista te acompanhando ali. Então, o que você pode fazer? Exercícios respiratórios. Isso, inclusive, vai acalmar o seu bebê. Quando você está lá amamentando, né? Você está com os ombros relaxados, sem ficar com os ombros elevados, você vai começar a tentar respirar com o seu diafragma. Porque a grávida, ela vai começar a respirar com tórax por causa da pressão do bebê contra o diafragma. Então, você já pode trabalhar essa respiração. Tá, Rosana, mas como é que eu faço isso? Tem uma gravidinha aqui que me acompanha e você já pode fazer, inclusive, esses exercícios grávida. Você não precisa esperar ter o bebê para você começar a trabalhar a sua respiração. Então, você vai sentar ereta. E ao invés de você respirar com os seus ombros, que eles devem estar altos aí, se você observar agora, seu ombro está bem alto, você vai abaixar o ombro e você vai tentar usar as suas costelas. Você pode até colocar a mão aqui e sentir as costelas se movendo à medida que você puxa, à medida que você solta. E faça isso de uma forma confortável, tá? O objetivo é sempre prolongar o período que você puxa o ar e o período que você solta o ar. Então, se você consegue fazer numa inspiração e numa expiração longa, você puxa o ar, você solta o ar. Solta, 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 solta. Você já vai sentir um alívio na pressão da sua barriga, na pressão do seu assoalho pélvico e, consequentemente, na pressão da sua coluna, da sua postura. Então, o primeiro passo é trabalhar a sua respiração, independente se o médico já te liberou ou não para fazer atividade física, tá? Não tem nenhuma contraindicação você observar a sua respiração e começar a introduzir esses exercícios ao longo do dia. Não precisa fazer só uma vez. Pode fazer, por exemplo, toda vez que você está dando de mamar, ou toda vez que o seu bebê está chorando com cólica, você vai colocar ele aqui e você vai fazer essa respiração. E você vai observar o seu bebê se acalmando junto com você. E aí, depois desse período, de 4 semanas a 45 dias, você vai começar o processo de recuperação muscular. Aí sim, o médico já te liberou para fazer atividade física, mas você já tem aí a sua respiração trabalhada. Então, você vai entender os exercícios de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, sem ter que ficar concentrando. Agora puxa, agora solta, agora puxa, agora solta, porque você já trabalhou essa respiração mesmo antes da liberação do seu médico. Outro ponto, que eu falei bastante da postura, é evitar ficar com dor. Então, se você está sentindo muito desconforto no pós-parto, e eu falo isso principalmente naquelas mamães que tiveram a cesariana, como eu, você pode observar a sua postura durante o dia, tá? Evitar ficar com os ombros muito para frente, ficar curvada, não sentar no sofá de forma desleixada, sentar sempre com o osso do bumbum apoiado. Essas são algumas táticas que eu passo para as minhas pacientes, para as minhas alunas e dão super certo. Parecem muito simples, mas elas são muito práticas e elas têm um resultado imediato, tá? Começou a observar a postura, começou a introduzir exercícios respiratórios no seu dia, ainda grávida, ou então no pós-parto imediato, você já observa uma melhora aí no aspecto da sua barriga, A barriga ela não vai ficar tão caída, porque a diástase vai fazer com que sua barriga caia. Então tem tudo isso. Já o médico te liberou, você já tá aí podendo fazer atividade física, aí sim você vai introduzir exercícios específicos, tá? Para você conseguir respirar, contrair a musculatura profunda das costas e da barriga e o seu assoalho pélvico num único exercício,
até você recuperar essa barriga. Como fisioterapeuta, eu te oriento a não partir para a atividade física de imediato, porque o seu corpo, ele precisa desse tempo para se readaptar ao novo corpo, sem placenta, sem bebê, né? Sem barriga e sem diástase. Então, a minha orientação para todas as minhas pacientes e alunas que chegam a mim de um pós-parto imediato é trabalhar essas 4 estruturas mesmo antes de voltar à atividade física, independente se antes de ter engravidado você corria, fazia maratona, fazia crossfit, fazia balé, fazia sei lá o que, independente disso, essa é a minha orientação como profissional. Prepare o seu corpo, dê o start, né? Mande comandos para o seu assoalho pélvico para ele entender que agora ele não precisa ficar tão tenso. Mande comandos para a sua respiração, para ela entender que agora ela não precisa ficar tão curta, que não tem mais um bebê ali te esperando, né? Não tem um bebê ali para brigar com o seu diafragma, para brigar com o seu assoalho pélvico. E que agora você vai recuperar esse corpo aos poucos. E é muito rápido, tá? Se você tiver uma orientação específica para o seu caso, você vê resultados aí em 5 dias úteis, em 2 semanas. É só ir lá nos meus destaques e olhar os antes e depois das mamães com pós-parto imediato aí, que retomaram a atividade física que elas faziam. Geralmente era corrida, maratona, enfim, voltaram à atividade física 100%, sem se preocupar com o abdominal, sem se preocupar com o impacto, sem se preocupar com o escape de xixi, porque elas prepararam o corpo delas, recuperaram a barriga, recuperaram a saúde do assoalho pélvico antes de retomar a atividade física no pós-parto. Aí você pode ir para sua academia, pode fazer o que você fazia antes. O que acontece muito é que a mulher ela não tem orientação, então ela tem o neném, né? Ela tem lá o parto dela, o médico libera para atividade física e ela volta para academia. Aí ela volta cheia de receios, ela volta com medo de se movimentar, com medo de se machucar. Por quê? Porque ela ainda tem dor, porque ela ainda não está com a postura legal, porque ela não sabe respirar, o corpo dela não entende que ela não tem mais um bebê ali, então a respiração dela continua curta e ela tem medo de se machucar e ela não sabe o que fazer, né? Então, evite tudo isso, evite gastar seu dinheiro, porque você vai ter que marcar um médico, marcar uma fisioterapeuta, vai ter que comprar remédio para dor. Evite todo esse processo que ele não é necessário, tá? Você pode passar aí por um pós-parto muito mais tranquilo, muito mais confortável, muito mais seguro para você, tá bom? Tem alguma dúvida aqui, meninas? Como eu tô numa livraria, numa biblioteca, né? E eu não posso fazer muito barulho, eu vou responder a pergunta de vocês, tá? Eu vi que tem bastante pergunta, eu vou responder a pergunta de vocês, mas basicamente é isso. Tô vendo que daqui a pouco alguém vai vir chamar minha atenção aqui. Para você recuperar a sua barriga no pós-parto, você precisa começar ativando musculatura profunda junto com a sua respiração. E uma vez que essa barriga está recuperada, que a sua diástase está fechada, aí você pode retomar 100% a sua atividade física, certo? Com orientação bem específica para o seu caso. Vamos lá para as perguntas? Se vocês não têm perguntas, eu vou abrir aqui a caixinha que eu deixei mais cedo. Vamos lá. Segunda gestação, 4 meses, e médico falou que já tenho hérnia ao redor do umbigo. Muita dor nas costas e quadril. É o que acontece quando você passa por uma gestação e não recupera a sua barriga. A sua segunda gestação, ela vai ser muito mais desafiadora, porque ela vai ser mais dolorida, né? Você tá com um músculo aí que já estava aberto, né? E agora ele está mais aberto ainda, por causa da sua gravidez. Então, por isso que eu sempre oriento, inclusive alguém me perguntou isso semana passada, se eu orientaria fechar a diástase antes de engravidar novamente. É uma orientação segura e vai garantir uma segunda gestação tranquila, sem dor, sem desconforto, sem preocupação com hérnia umbilical, que dói muito, sem preocupação com escape de xixi. Então, é muito importante, sim, que você recupere a sua barriga, que você feche a diástase
Independente se você vai engravidar novamente ou não, mas se você vai engravidar, com certeza é muito mais seguro, tá? Vamos lá. Medo de voltar à atividade física e me machucar, bebê de 4 meses. Eu te entendo porque eu também passei por isso. Eu tinha muito medo de me machucar depois do meu parto. E como meu parto foi uma cesariana de emergência, aí você imagina como, né? O medo triplicou. Mas como eu sabia que uma vez recuperando a minha barriga, melhorando a minha postura, trabalhando a minha respiração e resolvendo todas as questões do meu assoalho pélvico, esse medo ele passou. Então, o que você precisa antes de voltar à sua atividade física é recuperar a sua barriga, recuperar seu assoalho pélvico. Ah, Rosana, mas eu não tenho escape de xixi, não tive nada na minha gravidez. Mas o seu assoalho pélvico, ele estava segurando um bebê, uma placenta, né? Um bebê de pelo menos aí 2,5 kg. Tem mãe que gera bebê de 4 quilos. Então, independente de você apresentar ou não problema no seu assoalho pélvico, né? O escape de xixi, a constipação, dor no baixo ventre, ele precisa ser recuperado sim. Ele precisa entender que agora não tem nada para ele segurar ali, ao invés da bexiga, do útero e do seu reto. Não tem bebê, não tem placenta. Então, você precisa sim recuperar. E esse medo, ele vai passar uma vez que você se sentir segura com o seu corpo. Fechando as diástases, você vai se sentir 100% segura e você não vai precisar ter esse medo, tá? Vamos lá. Depois de quanto tempo pós-parto posso começar os exercícios? Então, como eu falei no começo da live, você já pode, no pós-parto imediato, tá? Teve o neném, no primeiro dia você já pode começar com exercícios respiratórios, e eu fiz no meu caso, que são extremamente importantes para você conseguir no banheiro fazer o número 2, sem dor, tá? Porque você precisa relaxar esse assoalho pélvico, ele tá lá extremamente contraído, e para você conseguir diminuir as dores naquela região ali do baixo ventre, né? Independente da via de parto que você teve, aquela região vai ficar bem dolorida. Então, você já pode introduzir exercícios respiratórios, sempre trabalhando costela, nunca trabalhando a parte superior. E a postura. A mulher, ela fica com a mama gigante, porque tá cheia de leite. Então, usar um sutiã com um suporte bem legal. E evitar ficar caindo para frente. Sempre apoiar as costas. Então, tudo isso você já pode fazer no pós-parto imediato. Teve o neném, 1 hora depois já pode começar, tá bom? E depois que o seu médico liberar para atividade física, aí você começa os exercícios de recuperação dessa barriga e do seu assoalho pélvico, que sempre são, meninas, 4 exercícios, ou 4 estruturas em um único exercício para dar certo. Você tem que associar a respiração, contração da musculatura profunda das costas, né, que é a postura, contração da musculatura profunda da barriga, com a ativação do assoalho pélvico, tá? Não, tem bastante pergunta, né? Seis meses, grávida, e já quero me cuidar. Já tenho escape de xixi, o que eu faço? Tudo que eu falei nessa live aqui, você já pode fazer. Se você tem um escape de xixi, você já tem um comprometimento sério do seu assoalho pélvico. Então, introduza exercícios respiratórios e procure ajuda de uma profissional especializada, tá? No seu caso aí, pra gente, né, pra você conseguir resolver esse escape de xixi antes de você ter o neném. Não vai esperar, por favor, o pós-parto para você cuidar disso, já que você identificou que você tem um escape de xixi. É possível, sim, com exercícios específicos, eliminar esse escape de xixi ainda na sua gravidez. E aí você vai ter um pós-parto muito mais tranquilo, muito mais seguro e muito mais leve, tá? Vamos para a última pergunta. Minha autoestima não é a mesma depois do bebê. Preciso começar a me cuidar, preciso de ajuda. Sabe por que a sua autoestima não é a mesma? Porque quando você coloca um vestido, a sua barriga ela ainda tá parecendo barriga de grávida.
você não tem coragem de colocar um biquíni ou uma roupa mais justa. Isso impacta diretamente na sua autoestima, mesmo sem você perceber. Então, o que você precisa fazer? Recuperar o aspecto da sua barriga e ter uma barriga lisa. A sua autoestima volta. Você vai ter coragem de colocar um biquíni, você vai ter coragem de colocar aquele vestido que você ama, né? Sem ninguém ficar te perguntando se você tá grávida, porque a aparência da sua barriga parece a aparência de grávida. Então, só tem um caminho para você resolver isso. Recuperar a sua barriga. A última, tá bom, meninas? Você é a única que fala da sua formação. E isso me passa segurança. Pois é, né? Vou falar do meu programa, porque é o que eu sei. A fisioterapia, ela trabalha com recuperação muscular, ela trabalha com reabilitação. Então, se você está querendo aí recuperar o aspecto da sua barriga e resolver o seu problema de escape de xixi, de intestino preso, a profissão mais orientada, né, que vai te ajudar aí 100% é a fisioterapia. Porque a fisioterapia em saúde da mulher trabalha especificamente com reabilitação, recuperação, sem criação sem invenção de moda, né? São estudos comprovados aí cientificamente, com resultados, tudo isso com exercícios específicos, tá bom? Cuidado aí com essa história de laser para incontinência urinária. Gente, a gente tá falando de músculo. O que o laser vai fazer no músculo? Né? A gente tá falando de contração muscular, a gente tá falando de relaxamento muscular. Então, o que a gente consegue trabalhar contraindo o músculo? Com exercício. Não tem como você querer contrair o músculo sem exercício. Não faz muito sentido. Muito obrigada pelo carinho, tá? Bom, por hoje é isso, meninas. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da live. Tirei a maioria das dúvidas aí que eu consegui. E a gente se vê novamente na quarta-feira, 8 da noite, horário de Brasília, para mais uma live. E eu vou deixar vocês escolherem o tema novamente nos meus stories quando chegar mais pertinho, tá? Muito obrigada pelo carinho. Um beijo, até mais.